Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 113, para darmos início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, através da leitura do Salmo de número 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. O Deus que nós viemos adorar nesse momento, nessa hora, viemos louvar, é um Deus grandioso, muito maior do que a gente consegue, com a nossa pequena cabeça, entender, né? É um Deus que se inclina, né? Olha que interessante, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. No céu ele se inclina. Para nós é uma grandiosidade que a gente não consegue entender, né? Mas esse é o Deus que nós viemos aqui louvar hoje e servir. Vamos adorar também através de uma oração. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós, Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome por estarmos reunidos, ó Deus, mais uma vez nessa noite. Te agradeço nesse dia, Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor Deus é um Deus maravilhoso, que se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. Um Deus grandioso, que diante do Senhor, ó Deus, nossos problemas são como um pó, Senhor Deus, como um cisco, e muitas vezes para nós são gigantes. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, continue trabalhando nas nossas vidas, no nosso coração, nos edificando, nos engrandecendo, para que a gente possa, Senhor Deus, a cada dia sentir mais o conforto do Senhor, mais o cuidado do Senhor nas nossas vidas, mais sabedores, ó Deus, da Tua presença ao nosso lado. Nós te louvamos, queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, nos sustente, nos abençoe na semana que começa, que sejamos, ó Deus, muito abençoados nessa semana, que cheguemos ao final dela, Senhor Deus, te louvando e com muitos, ó Deus, aprendizados, com muitas lutas que nós temos, ó Deus, nós possamos sempre ter um coração grato ao Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podeis assentar, vamos cantar o hino de número 26, também engrandecendo o nome do nosso Deus. Hino de número 26, grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Grandioso és tu, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso
Vamos ainda adorar também com o Senhor através do hino de número 32, na sua fidelidade, né? Nós louvamos na sua grandeza e agora na sua fidelidade, hino número 32. Entoaremos ainda o hino de número 147, exaltando também ao nosso Deus, dando glórias ao nosso Deus. Enquanto nós cantamos esse hino, nós teremos a oportunidade de trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Estamos levantando hoje uma oferta especial que vai ser enviada para as pessoas que estão sendo atingidas pelas chuvas, né? No norte de Minas, na Bahia. Então, vai ser enviado para a igreja, né? E a igreja vai distribuir de acordo com a necessidade, né? Vai ser um direcionamento para isso.
Silvana que nos dirige a Deus numa oração, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, as ofertas, e pedindo orientação do Senhor para a gente ouvir a mensagem da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos mais uma vez aqui em Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas, ó Deus. Esteja abençoando, Senhor, para que esse recurso seja usado na Tua obra, Senhor. Seja abençoando, Senhor Deus, quem for administrar, Senhor Deus, que possa administrar, Senhor Jesus, de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, Senhor. Esteja abençoando a palavra que será ministrada, Senhor, abençoando a vida do pastor, abençoando o Teu servo, Senhor Jesus, que está sempre à frente do trabalho, abençoando nós, ó Deus, que iremos ouvir a Tua palavra para que possamos daqui, não como entramos, Senhor, mas melhor, Senhor Deus, possamos sair daqui mais edificados, Senhor Jesus, com o coração cheio, Senhor Jesus, de vontade de Te buscar cada vez mais, ó Deus. Abençoa para que possamos entender, ó Deus, e que possamos, Senhor Jesus, lá fora, Senhor Deus, possamos fazer tudo aquilo que ouvimos aqui, ó Deus, possamos ser exemplo, ó Deus, possamos pregar a Tua palavra, Senhor Jesus, possamos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, ó Deus, no nosso dia a dia, possamos mostrar, ó Deus, que nós somos diferentes, ó Deus, que nós somos servos do Senhor, ó Deus, e abençoa para que jamais possamos sair dos Teus caminhos, ó Deus. Cuida de nós, nos abençoa, nos guarde e nos proteja nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, o capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus conforta os discípulos. Nós vamos ler aí alguns versículos. Primeiro nós vamos ler de 1 a 3. Depois vamos pular para os versos 13 e 14. Depois 16 e 17. Mas vamos ler de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora o verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora os versos 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, Jesus sabia que daqui a poucos dias ele seria entregue nas mãos dos homens
e ele seria crucificado, e os discípulos ficariam desolados, porque o seu mestre seria tirado deles, e uma tristeza haveria de invadir o coração deles por causa da morte de Cristo, né? Um momento muito difícil. Então Jesus, antevendo esse tempo, essa experiência difícil, ele está trazendo aqui um consolo para os discípulos, confortando os seus discípulos. E aqui eu quero destacar para nós hoje quatro promessas consoladoras de Cristo para a vida do seu povo, da sua igreja, que na época eram os discípulos, né? E depois a igreja cresceu. Hoje nós fazemos parte desta igreja do Senhor Jesus, nós que cremos na sua palavra. Então, 4 promessas confortadoras para nos encorajar a enfrentar os nossos desafios estão aqui. Nós acabamos de ler. A primeira delas está aqui no verso 2, né? Jesus promete aqui preparar um lugar para o seu povo. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É muito bom a gente saber que a gente está caminhando aqui, nesse mundo tão difícil, mas que a gente está caminhando para um lugar que o Senhor Jesus foi preparar para nós, né? Ele foi preparar para o seu povo um lugar de descanso, uma morada definitiva, uma morada segura, né? Uma morada feliz, que vai responder totalmente às nossas expectativas e até para além delas, né? Porque a Bíblia diz que a gente não pode imaginar o que Deus foi preparar para aqueles que o amam. Então, essa é uma promessa muito consoladora. Jesus diz: na casa de meu pai tem muitas moradas, e uma dessas moradas é para mim, é para você que é crente no Senhor Jesus. Ele foi preparar esse lugar, né? E que lugar é esse? Estar com Cristo nessa morada celestial, né? E uma outra promessa, até não destaquei aqui não, mas está logo no versículo a seguir, que Jesus fala que quando Ele preparar, Ele vai voltar e vai nos receber, né? Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é a promessa de Cristo de vir aqui e nos buscar para estar com Ele onde Ele estiver, né? Eu fico tentando imaginar, né, a alegria que deve ser estar com Cristo nesse lugar. Aqui no mundo a gente fica tentando criar para nós um lugar que seria assim a nossa segurança, né? O nosso pequeno paraíso. Mas a gente sabe que tudo aqui é passageiro, por melhor que sejam as nossas casas, a nossa morada, o nosso cantinho, a gente sabe que é por um tempo, né? É passageiro. E por melhor que ele seja, também não vai satisfazer plenamente os nossos anseios. Mas essa morada aqui não. Nessa aqui nós vamos nos sentir plenamente realizados, né? Porque além de ser um lugar que Jesus foi preparar, Ele estará conosco. Ele diz: eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Imagine estar com Ele, né? Com o Deus eterno, Deus todo-poderoso, né? A Bíblia diz que é na presença dEle que tem uma alegria perfeita, plena. Então essas promessas nos encorajam, para os discípulos, e é para o povo de Deus em todas as eras, para os crentes, né? Jesus foi preparar um lugar para nós e Ele vai voltar para nos receber, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Aí alguns entendem que essa morada vai ser aqui mesmo, porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Outros entendem que é em outro lugar. E para nós não importa, né, onde vai ser, seja aqui ou em outro lugar, o que importa é que será com o Senhor, né?
Ele nos receberá para estar junto com Ele, nessa morada, nesse lugar. Isso aí preenche toda a nossa, né, necessidade, toda a lacuna da nossa vida, com certeza, né? Uma outra promessa que eu destaco aqui, que Jesus fez para os seus discípulos, é de escutar as suas orações. Quando eles estiverem passando por necessidades, deveriam orar a Deus em nome dele, que ele haveria de ouvir e responder, né, nos versos 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, veja que eu saltei aqui muitos versículos preciosos, né? Porque eu quero destacar aqui hoje as promessas. E essa é uma outra. Jesus está dizendo, se vocês orarem, né, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, isso seria um grande encorajamento também para a gente que está aqui nesse mundo cheio de necessidades, né? Enfrentamentos, desafios que a gente tem. A gente pode falar com Deus pela mediação de Cristo, tem que ser no nome dele, por isso que as nossas orações terminam sempre em nome de Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e nós, é Cristo. Deus não escuta oração que não tenha Jesus como mediador, porque na verdade é Jesus quem aperfeiçoa as nossas orações, porque muitas vezes as nossas orações são tolas. A gente não sabe muito bem o que pedir para Deus. E Jesus aperfeiçoa as nossas orações, né? Quando eu digo tolo, é no sentido das vezes a gente focar demais nas coisas aqui, né, temporárias, quando deveríamos pensar mais nas coisas eternas, como o próprio apóstolo Paulo nos adverte tantas vezes, né? Hoje mesmo nós vimos aqui aos Colossenses, pensar nas coisas do alto, né? Não nas que são aqui da terra. Então, essa é uma outra promessa de que Jesus vai ouvir as nossas preces, as nossas orações, e vai atender os nossos pedidos. Claro que não atende todos os nossos pedidos, porque, como eu já enfatizei, nem sempre os nossos pedidos estão afinados com a vontade de Deus, né? E é bom que Deus não nos dê tudo que a gente pede, não, porque às vezes seria ruim para a gente. Por isso que a gente submete a nossa oração à vontade de Deus. Senhor, prevaleça a tua vontade, né? Não a minha. Jesus nos ensinou isso, né? Isso é sábio, isso não é falta de fé, isso é sabedoria, é obediência à palavra de Deus, né? Orar assim, com humildade. O próprio Jesus fez isso, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Então, essa é uma outra promessa aqui para os discípulos, né, e para o povo de Deus. A gente tem essa promessa de que ele vai ouvir as nossas orações e vai atender os nossos pedidos de conformidade com a sua vontade. Isso aqui é um grande encorajamento para a gente orar, colocar diante de Deus os nossos desafios, né? Orar pelos nossos filhos, pela nossa família, os nossos projetos, o nosso país. É muito bom a gente ter esse refúgio, né? Deus, como nós lemos no salmo de abertura aqui da liturgia, né? Não obstante a sua grandeza, ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra, né? Isso aqui é para mostrar que ele intervém, ele interfere, né? Ele trata conosco. Isso é muito confortador, né? Outra promessa que eu destaco aqui é a do envio do Espírito Santo para habitar com o seu povo, nos versos 16, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Veja que o Espírito Santo, ele vem para habitar no crente, para habitar com o crente para sempre, né? Ele fala, porque o mundo não o conhece, vós o conheceis, porque ele
habita convosco, estará em vós. E aí Jesus fala assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Como isso é confortador, né? Jesus sabia que eles iam ficar muito tristes, mas Jesus disse: eu não abandonarei vocês, não. Vocês têm um pai que preocupa, né? Naquele bom sentido, e que não só preocupa, mas que tem poder de socorrer. Eu vou voltar para vós outros. Enquanto Jesus não vem, outro estaria aqui com o seu povo. Ele está aqui conosco através do seu Espírito, que habita no crente, né? O crente é uma casa, é um templo, que é morada de Deus, do Espírito Santo. Por isso que a gente deve cuidar bem desse corpo, né? Vesti-lo corretamente, tratar dele, alimentá-lo corretamente, né? Deus quer que a gente faça isso, porque esse templo, esse corpo é morada do Espírito Santo de Deus. E quando a gente estiver sendo tentado a pecar, a gente tem que pensar nisso: Deus mora em mim. Por isso Paulo fala assim: não entristeçais o Espírito de Deus, né? No qual fostes selados para o dia da redenção, porque ele habita em nós. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Às vezes a gente faz coisas que entristecem Deus que habita em nós, né? Então essa é a promessa de que nós não estaríamos sozinhos. Deus está habitando no crente, né? Onde você vai, Deus está lá com você, no seu corpo, habitando no seu coração, né? Então, nesse sentido, a gente entende que nós nunca estamos sem Pai, né? O nosso Pai está conosco, Jesus está conosco, habitando em nós. E esse Espírito, Jesus vai esclarecer mais adiante aqui, que ele é que vai nos ensinar todas as coisas, no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então veja que a ação do Espírito Santo, às vezes a gente não atenta muito para isso, para o fato de que o Espírito Santo está habitando em nós, é ele que nos ajuda a entender as coisas de Deus e lembrar dos ensinamentos da palavra de Deus, né? Então, nós temos como companheiro, né, como companhia, constantemente, o crente, né? A habitação do Espírito Santo no coração, na nossa vida. O mundo não, os incrédulos não têm essa habitação do Espírito Santo. O crente tem. Por isso, quando o crente for tentado a pecar, ele tem que pensar nisso. Isso que eu vou fazer, né? Será que isso não entristece Deus que habita em mim? Isso que eu vou fazer no meu corpo, ou com o meu corpo, não entristece o Espírito Santo que habita em mim? Às vezes a gente desagrada, né? Quando a gente trabalha excessivamente, não é bom, né? Porque aí a gente está sacrificando demais esse tempo. Isso aqui em todos os sentidos. Tinha um pregador muito famoso no passado, um grande teólogo, ele morreu novo, com 29 anos. Ele escreveu uma frase muito interessante. Ele fala assim: Deus me deu uma mensagem nobre para anunciar e me deu um cavalo para levar a mensagem, mas eu matei o cavalo, não posso mais levar a mensagem. O que ele quis dizer é que ele exagerou demais e arrebentou com o seu corpo, a saúde, e aí ele não podia mais levar a mensagem. Então, até para trabalhar, mesmo na obra de Deus, a gente tem um limite, né? Tem que ter um equilíbrio em todas as áreas, porque Deus não quer que a gente prejudique o tempo do Espírito Santo, né? Lute para mantê-lo, porque habita em nós a pessoa mais nobre, que é o próprio Deus, né? Veio habitar conosco. Outra promessa que tem aqui, que eu destaco, é a promessa de encher o coração do seu povo de paz. Nos versos 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vou-la dou como o mundo a dá, como a dá o mundo. A paz de Cristo habita no nosso coração. A saudação de Cristo para com a igreja era essa, né? Quando Jesus entrou naquele lugar que os discípulos estavam, depois que ele ressuscitou, o que Jesus falou primeiro? Quem se lembra? A paz seja convosco, né? E essa saudação, irmãos, graça e paz, né? Ela é muito própria, ela é bíblica, né? Porque nós temos a paz de Cristo no nosso coração. O crente é capaz de enfrentar momentos difíceis e ainda assim conseguir permanecer em paz diante de Deus, consigo, né? Ele tem a paz de Cristo habitando nele. E isso aqui faz uma diferença enorme na nossa vida. Ninguém vive sem paz, né? E a paz de Cristo é indispensável, é uma promessa de Cristo. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é como o mundo, né? E aqui eu quero destacar o seguinte: quais os propósitos de Jesus com essas promessas para os seus discípulos, né, e para o seu povo? A gente vê claramente aqui que é produzir paz, quietude do coração. No primeiro versículo do capítulo 14, ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Coração turbado é um coração sem paz, inquieto. Então o propósito de Cristo é trazer essa quietude para o coração. Vocês vão atravessar momentos difíceis. Jesus sabia, né, que eles iam experimentar momentos muito difíceis, mas Jesus diz: não se turbe o vosso coração, mantenham-se quietos, em paz, né? Então, e aí ele dá essas promessas para eles lembrarem, que elas vão encorajá-los quando tiverem que enfrentar, né, esses desafios maiores. Quais promessas? De que o Senhor foi preparar um lugar para mim, que esse sofrimento aqui vai acabar, e ele diz que vai voltar para me levar para ficar com ele, né? Ele também me prometeu que eu posso orar, que ele vai me escutar. Ele também me prometeu que vai mandar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está habitando comigo para me encorajar, para me ensinar o que falar, o que fazer. Então essas promessas que haveriam de trazer paz para o coração. Outra coisa aqui é banir o medo da vida, né? Aqui no verso 27, não se turbe o vosso coração, mais uma vez, nem se atemorize. Atemorizar é ficar com medo. Essas promessas haveriam de trazer um encorajamento, né, para os discípulos, banir o medo da vida. Talvez não de maneira assim definitiva, mas com certeza quando a gente medita mais na palavra de Deus e a intimidade com Deus aumenta, à medida que a nossa intimidade com Deus aumenta, a gente tem mais de Deus, nós sentimos menos medo. Isso é uma verdade, né? Muito palpável. Mas à medida que a gente relaxa na nossa vida com Deus e nos distanciamos, os medos aumentam na nossa vida, né? Tanto que o evangelista João fala lá na sua carta que no perfeito amor não existe medo. Antes, o medo é banido da nossa vida. Quando nós estamos, né, bem íntimos de Deus e nos apropriamos das suas promessas, os nossos medos vão batendo em retirada, e uma confiança, uma quietude, né? A nossa fé é fortalecida, né? Então, produzir paz, banir o medo e como eu já disse, né, fortalecer a nossa fé em Deus, porque ele fala duas vezes aqui, ó: credes em Deus, crede também em mim. Aí ele passa a falar das promessas. Mesmo em meio às promessas, às dificuldades, lembrem-se que vocês não estão abandonados. Então creiam, esperem, confiem no cuidado de Deus, né? Então, irmãos, essa palavra que eu quero deixar para nós nesta noite. Deus nos ajude a nos apropriarmos cada vez mais das promessas de Deus na sua palavra.
Isso não é possível se a gente não conviver com a Bíblia, né? Os textos têm que ser lidos por nós com calma, a gente tem que meditar na palavra de Deus e nos apropriarmos dela. Não é nada mágico, é através desse processo. Eu desafiei a igreja aqui a lermos a Bíblia toda esse ano, né? Eu coloquei no nosso grupo aí um plano para a gente ler a Bíblia toda. Eu estou caminhando, alguns irmãos estão caminhando comigo. Como é bom a gente conviver com a Bíblia diariamente, orar a Deus, ler a palavra, né? Ouvir Deus falar. É assim que as promessas de Deus vão ficando no nosso coração, né? E vão fortalecendo a nossa vida. Porque a gente não sabe, né, o que está reservado para nós nesse ano, quais são os desafios, como os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia, por isso Ele está trazendo essas promessas. Nós não sabemos, mas nós temos promessas de Deus para nós. Então nós não precisamos viver atemorizados, né, e inquietos. Não, nós temos aonde nos ancorarmos, né, aonde segurarmos, para a gente prosseguir, né, com esperança. Deus aplique ao nosso coração, né, a sua palavra, e nos ajude a nos apropriarmos das promessas de Deus, como a gente canta, né, firme nas promessas do meu Salvador, né? Aqui nós hoje citamos algumas delas. Vamos ficar em pé para a gente orar mais uma vez, encerrar o nosso culto, né? Presbítero Roberto, ore a Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja teu santo nome, ó Pai, por mais este momento aqui reunidos para prestar culto ao Senhor, ó Pai. Bendita seja a tua palavra que acabamos de ouvir aqui agora, ó Pai, onde nos traz a memória, nos traz aos ouvidos agora essas promessas preciosas do Senhor, ó Pai. Principalmente a promessa que o Senhor não nos abandona, que o seu Espírito Santo Consolador está aqui conosco o tempo todo, ó Pai. E principalmente de que o Senhor tem um lugar preparado para nós, ó Pai, tem um lugar preparado para aqueles que creem no Senhor, creem no sacrifício do seu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa a tua igreja, sustenta a vida de cada um aqui presente, a vida de cada familiar, aqueles irmãos que não puderam vir, aqueles que já estiveram de manhã, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um também. Os enfermos, os enlutados, ó Pai, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja confortando, ó Pai, amém, trazendo alívio, ó Deus. Obrigado por essa chuva que cai mansamente lá fora, e ao mesmo tempo também colocamos diante do Senhor, ó Pai, aquelas pessoas vítimas de tragédias, ó Pai, que aconteceu essa semana, vítimas dessas enchentes, vítimas desses acidentes de estradas, ó Pai, são vidas que a gente às vezes não conhece, ó Pai, mas a gente sabe que passa por esse período de sofrimento, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando. Sabemos que tem irmãos nossos ali no meio passando por isso também, que o Senhor esteja assistindo a eles, ó Pai, e que o Senhor esteja conduzindo, ó Pai. Ó Pai, agora nos proteja, nos leve para casa em segurança, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Amém. É a minha oração em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém, ó Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, a companhia, a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um dos irmãos e irmãs e sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém.